Observem, pessoal, esse cenário dessas 4 cartas. Veja que todas as cartas representam um caminho e um movimento. Olha o cenário, né, dentro de uma jogada. Isso vai fazer total diferença. As cartas estão paradas, as cartas estão apontando para uma certa direção. Como que as cartas estão? Tudo isso, de alguma forma, influencia. Veja que os pássaros estão em movimento, ou seja, eles estão levantando voo, né? Estão voando, na verdade. O cavaleiro está em movimento. Aqui o homem, né, montado em seu cavalo, né, e o cavalo está em uma posição que ele está praticamente andando, né, está correndo. A carta dos caminhos fala-nos de uma direção, né? Olha a outra carta, que é a carta do navio, né? Também fala de movimento, né? Geralmente o navio no mar representa movimento, né? Dificilmente você vai ver um navio em alto mar parado, né? Mas geralmente fala de movimento. Então, observem, pessoal, tudo isso faz sentido numa interpretação de cartas, né? As cartas estão em movimento ou estão em andamento, né? Como que tá? Aqui a gente poderia ver o seguinte: então, um homem percorrendo a estrada, pássaros voando, né? Os caminhos, né? Na direção de um mar, né? Então, quanto mais vocês irem percebendo nesses detalhes, melhor vai ficar a interpretação de vocês, tá? O cenário das cartas, o que elas estão se comunicando. Ou seja, elas estão em movimento, elas estão paradas, as cores, né, no sentido assim, as cores com a tonalidade, né, um cenário que impõe medo, um cenário que é mais tranquilo, etc. Então tudo isso influencia, tá? Mas isso aqui, pessoal, na interpretação de cartas, poderia ser algo que traz uma direção de mudança, né? No amor poderia ser alguém, de repente, indo embora, né? Aqui, como vocês podem ver, o cavaleiro e os pássaros estão dando as costas um para o outro, né? Que poderia ser um casal que está se desfazendo, né? E seguindo a direção. Aqui o navio também. No trabalho também poderia ser a mesma coisa, né? A chegada de um novo trabalho ou a perda de um trabalho. Então tá vendo que vai fazendo sentido, né, pessoal? Essa aqui fica muito clara, né, pessoal? Olha só. Aliança, coração e buquê, né? Eu acho que aqui não precisa dizer mais nada. Já viu aquele ditado que a imagem vale mais que mil palavras? Veja bem. Ó, compromisso, a paixão e a celebração. Aqui poderia ser um casamento, um noivado, um relacionamento, né, onde os casais estão plenamente apaixonados. No trabalho poderia representar muitas vezes uma situação de compromisso, né, de envolvimento com o trabalho, de felicidade, a pessoa ama aquilo que faz, né? Mas aqui seria uma interpretação muito boa, né, em qualquer setor, né, seja no trabalho, nas finanças, né, saúde, né, de um modo geral. Na espiritualidade também, né? Poderia ser uma boa aliança com a espiritualidade. Uma situação a qual a pessoa está colocando o coração dela ali, ela está firme, né? Não é só algo mecânico. Veja o cenário, pessoal. O que transmite o cenário para vocês? Olha só. Foice, chicote e cruz. A gente sabe que a foice é um objeto cortante. O chicote é algo que impõe medo, né? Lembra lá da época dos escravos lá? Eram chicoteados, né? Até hoje, assim, se chicoteia, né, animais como cavalo, né, boi, né?
Não é bem chicote, tem um nome específico, mas é como se fosse, né? E a cruz. Então é algo que transmite um certo sofrimento. A foice, né, o chicote e a cruz. Então é algo de hostilidade, de oposição, essa tiragem aqui. Então é um cenário de oposição, de sofrimento, né? Imaginem para vocês verem, né? Essa situação. Então, isso nos remete, pessoal, a uma situação de sofrimento, uma situação dificultosa, né? Uma situação que a vida está nos opondo a algum fato ou pessoas também, né? No trabalho poderia ser discussões, sentimentos do amor terno que levou a um grande sofrimento, onde teve agressão física também, que o chicote, a foice, né? Olha para vocês verem, pessoal, a lâmina, né, o chicote. Então, tudo isso tem que prestar atenção dentro de uma interpretação, para as coisas fazerem mais sentido. Prestem atenção no cenário, pessoal. Olha só. O que é que isso remete? Tá, aqui a gente tem a torre, né? Poderia ser um. Não necessariamente a gente vai falar que essa carta sempre vai representar só a torre. Não. Pode apresentar um prédio, né? Pode apresentar um, um ponto histórico, né? A cruz, os livros e a praça, né? Ou o jardim, a praça, né? Poderia ser encontro de pessoas. Olha só, aqui a gente poderia imaginar, pessoal, uma igreja, né? A torre aqui, a cruz, né? Poderia ser uma igreja. E aqui, uma Bíblia. E aqui, encontros, né? Uma praça, uma igreja de praça, né? Um cenário, uma praça, né? Onde tem uma igreja. Poderia ter várias interpretações. Estou dando aqui um exemplo. Poderia ser um local também onde se presta culto religioso, né? Que poderia ser também aqui a gente tem a praça, tem os livros, poderia ser uma biblioteca pública, né? Famosa, né? Mas aqui caberia mais uma igreja, né? E o cenário para interpretação de cartas aqui, né? Poderia representar um isolamento que gerou sofrimento. Porém, se a pessoa tiver conhecimento, terá reconciliação, né, da situação, seja no trabalho ou, podemos dizer, no amor, né? Caberia em várias áreas, né? Mas aqui também poderia ser um conhecimento público, olha só. Então, tudo tem que analisar o cenário, né, pessoal? O cenário é muito importante. A situação que o cenário transmite. Olha só, pessoal, aqui, ó, a gente tem o livro, a gente tem uma cruz aqui, né? Poderia ser um conhecimento bíblico também. Igual eu falei para vocês, a igreja, né? Caberia muito bem essa interpretação aqui, uma igreja, né? Uma igreja de praça, né? Um local de encontro.